A seguir, IIGD Irajá. A primeira mensagem de Jesus, irmãos, foi arrependei-vos. Arrependimento não é um ato exterior, um ato externo de chegar e chorar, desmanchar. Tem gente que todo culto que você faz concerto, a pessoa chora, a pessoa berra, a pessoa derrama lágrimas, ela fica como que acabada. Todo culto. Passa um tempinho, a mesma coisa. Volta para o pecado. Ou volta para os prazeres do mundo. Mas há cristãos, irmãos, que ficam assim. Eles criaram um muro divisório entre o inferno e o céu. Entre Jesus e o mundão. E aí assim, o mundo dá tanto prazer, mas quando leva uma pancada, aí, passa por cima do muro. Ai, Jesus é bom, maravilhoso, glória a Deus, aleluia, oh glória. Cristãos eufóricos, que tristeza. Olha, irmão, cristão, o bom é quando a pessoa mantém o equilíbrio, viu? Aliás, o equilíbrio é bom em tudo na vida. Aí, passa um tempo, enjoa. Aí o diabo começa. É tudo a mesma coisa. Vai para o culto, vai para o trabalho, vai para casa, vai para a família. Só tem um pouquinho de férias. E vai, isso é vida, você não está vivendo. E a pessoa vai esfriando. E vai esfriando. Aí começa a dormir no culto. Depois de ter estado aceso, cheio do Espírito Santo, começa a cochilar nos cultos. Um dia desses eu chamei um dos nossos pastores e falei, estou precisando da sua ajuda, porque quando eu termino o culto, as pessoas já saíram. E o moço está fugindo. Eu falei, vá até o moço, que chegou num estado crítico e tenebroso, porque o moço está dormindo no culto depois de 10 anos na igreja. Está dormindo no culto. Dormindo no culto, meu. Culto de 2 horas da tarde, culto de 19, qualquer culto, dormindo no culto. E aí? Pois é, porque começa a chegar, vai chegando, e aí, pá! O diabo derrubou o muro. Não precisa nem fazer esforço. Pum! Já está no mundo, meu irmão. Só que está caído e não sabe. Está caído. Eu não entendo como tem gente, irmãos, que aceita Jesus e tem tanto prazer no mundo, meu irmão. No meio dos pecadores, na linguagem suja, nas gargalhadas por bobeiras, nas conversas naturais. Eu não consigo entender isso. A pessoa devia ter sede de estar na casa de Deus, de adorar a Deus, de se encher do Espírito Santo. Caramba, se limpar cada vez mais, chegar mais perto de Deus, cada vez mais. Aí a semente cai no meio dos espinhos. E aí os espinhos sufocam a semente. Mas ela consegue sobreviver. Sufocada, mas consegue sobreviver. Aí começa a brotar, sai aquela florzinha mirrada e começa a brotar aquele frutinho, mas os espinhos apertam e o fruto está todo machucado de espinhos. Você sabe o que são esses espinhos? Jesus disse que são os cuidados e deleites desta vida. Vamos lá agora? Lucas capítulo 8. O que diz o versículo 14? E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Eu acho que a gente pode chegar agora e dizer, Senhor, me ajuda. Como estão os meus frutos? Meu irmão, eu queria entender por que há cristãos, pessoas que aceitam a Jesus. Interessante que todos nós temos a mesma Bíblia, não é? Sim ou não? A palavra é a mesma para todos nós? Por que os cristãos são tão diferentes nos comportamentos uns dos outros? Por que essa diferença comportamental às vezes é tão gritante, tão aberrativa? Cristãos mundanos,
cristãos apavorados, cristãos santos. Não, você tem que ir lá no meio dos pecadores para pregar para eles. Você tem que ir lá para ser o sal da terra. Você tem que ir lá com a sua linguagem celestial. Você tem que ir lá no mundo cheio do Espírito Santo, com a sua boa saúde. Eu estava expulsando um demônio de um homem. E o demônio disse para mim: você não pode me tirar daqui. Você não pode me tirar daqui. Eu não posso. Você não pode me tirar porque ele gosta das coisas que eu dou para ele. Ele só gosta de sujeira. O demônio disse para mim: ele só gosta de sujeira. O diabo sabe que ele é sujo. O diabo está cansado de saber. O diabo está cansado de saber que ele é sujo. Jesus revelou. Por que tem cristãos, irmãos, que quando se convertem não tem pressa de se limpar? Por que, irmãos? Por que há cristãos que quando se convertem não tem pressa de se limpar, de sair logo do mundo? Ou seja, larga o adultério, larga o cigarro, larga a bebida alcoólica, mas de repente não larga, meu irmão, a linguagem suja. Porque o coração vive cheio de sujeira. Porque a cabeça vive cheia de sujeira. Não larga as amizades do mundo. Não, são meus amigos, quero ganhá-los para Jesus. Estou cansada de ver gente cair feio, escorregar e acabar aos pés dos amigos do mundo. Eu queria entender. Meu irmão, se os teus amigos, eles te arrastam para o mundo e você não consegue trazê-los para Jesus, essa corrente maligna está mais forte que a tua. E aí? Corre para Jesus, até que você chegue no ponto que o próprio Jesus vá lá contigo para tirá-los daquela lama. Para tirar da lama, diga só Jesus. Fala, só Jesus. Diga, só Jesus. Eu queria entender, irmãos, como tem cristãos que têm prazer no pecado. Tem prazer. A pessoa diz: eu não tenho força de ir para a igreja, mas tem força de conversar com os pecadores. Tem força de ir para o trabalho. Tem força de ir para a escola. Tem força de ir ao supermercado fazer compra. Mas não tem força para a igreja. Será que a gente não entende isso? As cordas estão prendendo no mundo. É preciso cortar essas cordas. Está aqui. Não dão fruto com perfeição. Enquanto você não decidir a sua vida. Eu volto a te dizer, conversão não é clausura. Você está no mundo, você trabalha, cheio do Espírito Santo. Você é um ser social. Só que você fala a linguagem do céu e não da terra, meu irmão. A da terra já ficou, já foi. Está difícil, não consigo. Eu queria entender, irmãos, por que tem cristãos que têm tanto prazer. É impressionante, irmãos. A pessoa tem mais prazer de assistir um programa de televisão, conversando as conversas naturais, do que no culto, irmãos. Aí está no culto, fica olhando o relógio e reclama. Culto demora. Culto demora. Falei do pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz Carlos foi ao supermercado no sábado com a esposa. Aí viu um moço lá que não estava vendo na igreja. O moço não chegou a ser membro. Quando ele chegou lá, o moço estava lá. Um mês e pouco depois, o moço sumiu. E ele olhou o moço, reconheceu a fisionomia do moço, foi até ele. Oi, amigo. Quanto tempo que... Ô, pastor, que prazer. Ô, pastor, quero até lhe agradecer. Gostei muito de participar na sua igreja. Gostei muito da sua palavra, senhor. Muito bom. Mas agora eu encontrei a minha igreja. Sabe, pastor, estou feliz, encontrei a minha igreja. Graças a Deus. É, tá bom. Deus abençoe. É uma igreja que tem a palavra de Deus. O senhor tem a palavra. Não, tem a palavra. Só que é um culto. Pastor, a minha igreja agora
essa minha igreja é a minha igreja. O culto é de meia hora, pastor. O culto é de meia hora, pastor. Lê de novo esse versículo, vai, de número 14. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, indo por diante, e não dão fruto. Esses são os que vivem correndo atrás. Esses vivem correndo atrás. Eles estão sempre correndo. Correndo atrás da bênção, correndo atrás da prosperidade, correndo atrás de sucesso. Estão correndo. Eles correm atrás, tem muitos cristãos, correndo atrás da fama. De vez em quando chega alguém aqui com um CD na mão. Posso me apresentar na sua igreja? Deus abençoe aquele lugar de adorador. Sou adorador? Vá na paz. Posso me apresentar? Você possa adorar? De vez em quando vem. As pessoas estão correndo atrás, irmãos. E Deus está procurando gente para abençoar. Interessante, né? Ele está procurando gente para abençoar. Que isso? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. Ele quer se mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Ele está procurando essas pessoas. Mas antes de entrar nessa parte final que nós vamos falar de prosperidade durante uma boa temporada, se o Senhor Deus assim o quiser, porque hoje eu vim para continuar e Deus falou no coração. Vamos lá, vamos vasculhar, vamos fazer faxina, vamos faxinar a casa, vamos deixar a casa gostosa. Papai do céu está dizendo: ó, eu quero passear nessa casa toda, essa casa é minha. A casa é dele? Então levante sua mão direita. É tudo dele? Então levanta a esquerda também. Oh, que seja assim. Você sabia que cristão não corre atrás de prosperidade? Você sabia que a prosperidade é que corre atrás dele? Sabe ou não sabe? Você não tem que correr atrás, a prosperidade é que tem que correr atrás de você. O que é isso, pastora? A palavra diz que a bênção vem e alcança. Mas quando é que o cristão vai chegar nesse ponto? Quando é que ele vai chegar nesse pique, nesse ponto? Então vamos só terminar essa parte aqui. Eu não li a parábola. Eu citei a parábola toda. Não é letra, irmão, a letra mata. O que dá vida é o Espírito. Alegra o coração de Deus, meu irmão. Ele vai alegrar a tua vida. Alegra o coração de Deus. Se dê a Ele, meu irmão. Respeite as coisas dEle. Reverencie as coisas dele. De vez em quando tem gente tricotando no culto. Aí eu digo: Deus está falando, mas não consegue ouvir, quer falar junto. É complicado, meu irmão. É complicado. E querem prosperar, e querem bênção, e querem ser cheios do Espírito Santo, meu irmão. Versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto. Segredo: perseverança. Perseverar. Você acha que está servindo a Deus de uma boa forma? Então procure melhorar e persevere em melhorar. Persevere em servir. Que isso, pastora? Irmãos, o cristão de hoje, o século 21, trouxe umas novidades muito estranhas. Só que a Bíblia não apresenta essas novidades. Alguém chegou para mim há pouco tempo: pastora, só podia se modernizar, né? Cara de pau, bucha. E eu falei: me apresente um Jesus moderninho. Quando você me apresentar um Jesus moderninho, eu vou me ajustar com ele. Porque o Jesus que eu tenho diz para mim o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele exigia santidade
quando ele esteve na terra, ele hoje continua exigindo. Se ele exigiu que nós falássemos como ele falou, então nós devemos continuar falando como ele falou. Agora, se ele prosperou pessoas e abençoou poderosamente, ele continua prosperando e abençoando poderosamente, porque ele é o mesmo. Diga para o seu irmão, Jesus não muda. Diga, Jesus não muda. Diga, Jesus não muda. Jesus entrou numa sinagoga. Lá vai um dos grandes segredos de Deus. Você quer prosperar? Você quer prosperar? Quem quer prosperar, irmãos? Peraí, você não levantou o braço? O que houve? Você cochilou? Todo ser inteligente quer prosperar, meu irmão. Você quer a prosperidade que vem do céu? Ela só vem de Deus. Só vem do céu. Muito bem. Jesus entrou numa sinagoga. E de repente, Jesus está pregando, ensinando, ministrando. Tem um sujeito lá endemoniado, o diabo. O chefe do inferno entrou naquele corpo. E aí olhou para Jesus, escutou aquela voz. Aquela voz. Escutou a voz de Jesus. Reconheceu a palavra. O bicho roubo. Que temos nós contigo? O diabo gritou, vociferou, berrou. Que temos nós contigo? Atenção, meu irmão. Atenção, minha irmã. O mundo todo, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. O homem estava na sinagoga. Quando ele já estava lá. Você está pensando que religião mexe com o demônio? Você está pensando que religião irrita o demônio? Você está pensando que religião chateia o demônio? Você está pensando que religião incomoda o demônio? Para ele, quantas mais, melhor. Vamos lá, inventem bastante. Vamos lá, eu vou dar uma inspiraçãozinha. Vamos lá, agora dobra o joelho diante da estátua. Vai lá, conversa com essa estátua de gesso feita pela mão do homem. Pintadinha pela mão de gente. Feita até numa forminha bonitinha. Vai lá, dobra o joelhinho, conversa com ela, vai. Conversa. Ela tem ouvido? Ela vai falar contigo? Quando você precisar, ela vai correr para te socorrer? Conversa. Vai lá, conversa com os espíritos. Vai, faz. O bicho vociferou, mas berrou. Que temos contigo, Jesus. Abre Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. O que Jesus fazia na sinagoga? O que ele fazia? Olha, um momento muito bom para você olhar para o seu irmão e dizer, Jesus ensina. Diga, Jesus ensina. Diga, Ele nos ensina. Ele nos ensina. Então Jesus entrou na sinagoga e ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Uma coisa que me impressiona também, irmãos. São tantos evangélicos dentro das igrejas que não se importam em aprender. Aprender. Tem gente que desce as águas do batismo e não sabe nem o que está fazendo. Quantos de vocês, antes de entender a palavra, passaram por algum meio evangélico, religioso e se batizaram e não entenderam o que foi feito? Levante seu braço. Levante e balance, por favor. Levante e balance. Eu não estou falando de batismo de bebê. Estou falando você, desceu as águas e não sabia nem o que estava fazendo. Faz assim? Viu, irmãos? Eu não admito, ninguém se batiza no meu ministério se não participar da palestra. Ninguém batiza. Se não participar da palestra. Temos uma palestra
para ensinar o que é o batismo. Por quê? Você tem que ir lá consciente, saber o que você está fazendo. Alguém se casa sem saber o que está fazendo? Como é que você aceita Jesus e vai conviver com Ele eternamente sem saber quem Ele é? Quando você entrega um dízimo, você tem que saber por que você está entregando. Não é chegar, eu estou fazendo porque todo mundo faz. Pode parar, meu irmão. Você não é Maria, vai com as outras. Cristão tem que servir a Deus com entendimento e saber o que está fazendo. Por que eu adoro a Deus? Por que num culto eu chego e adoro a Deus? Porque Deus habita no meio dos louvores. Por quê? Porque a Ele se deve toda a adoração. Por que eu ouço a palavra? Porque Ele ensina. E só Ele ensina as coisas celestiais. O que Jesus ensina, meu irmão, ninguém neste planeta ensina se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque até a letra mata. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.